Oi gente, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser sobre força resultante, tá? Como que é o exercício, pessoal? Bom, ele deu aqui pra gente um diagrama que tem o formato de um hexágono regular. O que é um hexágono regular? Sempre que ele falar o nome dessa figura geométrica, você já tem que saber o quê? Que todas essas forças aqui, elas vão formar um ângulo de 60 graus uma com a outra, tá? Então eu vou ter 6 ângulos de 60 graus, 360, tudo bem? Isso é o básico, por isso que ele dá essa informação, o hexágono é regular, para a gente saber qual que vai ser o ângulo entre essas forças. Qual que é a outra informação que ele dá pra gente? Ele dá pra gente que as forças vão aumentando. Então eu começo aqui com uma força de 1 newton, depois de 2, 3, 4, 5 e 6 newtons de intensidade. O que ele quer? Ele quer que a gente encontre a força resultante, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que transpor tudo isso aqui que está no diagrama para vetores, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou marcar um centro e eu vou fazer todos os vetores que estão saindo desse centro segundo a intensidade, a direção e o sentido dessas forças que ele deu no diagrama. Então vamos começar. Bom, vou marcar um centro aqui. Desse centro vão sair minhas 6 forças. A primeira força é de 1 newton e ela está aqui para a esquerda na direção horizontal. Então vou desenhar ela aqui. Pequenininha, 1 newton. Tudo bem? Bom, segunda força. A segunda força ela está aqui para baixo, só que com uma certa inclinação. E ela tem intensidade de 2 newtons. Então ela está para cá. E é um pouco maior do que a primeira que eu desenhei. Terceira força. Terceira força também está para baixo e está nessa direção aqui, para baixo e para a direita. Tudo bem? Só que ela tem uma intensidade de 3 newtons, então ela é maior do que essas aqui. Então vou desenhar. Aqui eu tenho 3 newtons. Próxima, 4 newtons para a direita na horizontal. Aqui eu tenho 4 newtons. Próxima, aqui ela está para cima e um pouquinho para a direita. Então vou desenhar ela aqui com 5 newtons. E a última de 6 newtons para cima e um pouquinho inclinada para a esquerda. Vou desenhar também. Pronto. Agora eu passei todas as forças que estavam em formato de diagrama aqui, passei numa forma vetorial para eu conseguir visualizar o que está acontecendo. Beleza? O que eu tenho que saber aqui? Pela informação que ele me deu, hexágono regular, eu sei que cada um desses ângulos tem que ser de 60 graus. Se eu somar os 6, vai dar 360, que é a volta completa. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar todas as forças que estiverem na mesma direção, ou seja, no mesmo plano, e fazer a subtração. Como isso? Bom, eu tenho aqui 6 newtons nesse sentido, só que na mesma direção eu tenho 3 newtons para o outro sentido. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu tenho 6 para cá e menos 3 para cá, vai sobrar só 3 para esse sentido. Bom, então agora eu vou colocar a resultante aqui embaixo. Vou fazer meu centro de novo. Nessa direção, o que eu tenho? 6 menos 3. Vai sobrar 3. Então, sobram 3 newtons para lá. Bom, nessa direção, o que eu tenho? Tenho 5 para cá e 2 no sentido oposto. 5 menos 2, 3 também. Agora, o que sobrou aqui? Nessa direção horizontal, eu tenho 4 para a direita e 1 para a esquerda. 4 menos 1, 3. Na horizontal. Lembrando que eu tenho que ter 60 graus
entre os meus vetores. Agora o próximo passo é calcular a força resultante, que é que o exercício está pedindo para a gente. O que a gente tem que fazer? Ó, a gente tem essa força aqui já nessa direção. Só que se a gente fizer a resultante entre as outras duas, vai ficar também na mesma direção. Aí é só a gente somar. Então, a resultante final vai ser o que eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3. A resultante final fica como? R2, que é essa aqui do meio, mais a soma entre R1 e R3, que a gente vai ter que calcular. Como que eu tenho que fazer isso? Usando lei dos cossenos. Como é que vai ficar? R1 mais R3 vai ser igual R1 ao quadrado mais R3 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R3, cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? 120 graus. 60 mais 60. Tudo isso dentro da raiz. Agora é só a gente substituir os valores. Vamos lá. R1 mais R3 vai ser igual. R1 é 3 ao quadrado. R3 também é 3. Mais 2 vezes 3 vezes 3, R1 e R3, vezes o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus é menos meio. Tudo isso dentro da raiz. R1 mais R3 vai ser igual. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Sinal de menos aqui do cosseno, já vou jogar ele para cá. 2 vezes meio, posso cancelar, vai dar 1. 3 vezes 3, 9. Dentro da raiz. R1 mais R3 vai ser igual. Raiz de 18 menos 9. 18 menos 9 é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, minha resultante R1 mais R3 vai ser igual a 3 newtons. Portanto, a resultante final vai ser igual a R2, que eu já sabia que era 3, mais essa soma que eu fiz utilizando a lei dos cossenos, 3. Minha resultante é igual a 6 newtons. Acabou, pessoal. Simples, né? Deu um pouquinho de trabalho. A gente tem que fazer desenhos quando está trabalhando com vetores, mas não é difícil. É só prestar atenção. Obrigada, gente. Até a próxima.